Listas encadeadas. As listas encadeadas são um dos conceitos fundamentais em estruturas de dados e são amplamente utilizadas em diversas aplicações, como compiladores, gerenciadores de memória e algoritmos gráficos. O que é uma lista encadeada? Uma lista encadeada é uma estrutura de dados composta por elementos chamada de nós, onde cada nó contém um valor de dado, um ponteiro referência para o próximo nó. Diferente dos arrays, que ocupam espaço contíguo na memória, as listas encadeadas permitem alocação dinâmica, otimizando o uso da memória em caso de inserções e remoções frequentes. Tipos de listas encadeadas. Lista simplesmente encadeada. Cada nó aponta apenas para o próximo elemento. Lista duplamente encadeada. Cada nó possui um ponteiro para o próximo e o anterior. Lista circular. O último nó aponta para o primeiro, formando um ciclo. Cada tipo de vantagem é utilizado em diferentes contextos. Quando usar listas encadeadas? Quando há muitas inserções e remoções de elementos, pois são mais eficientes que arrays nesse caso. Quando o tamanho da estrutura de dados é desconhecido no momento da alocação, ou quando não há necessidade de acesso direto e rápido a elementos, como em arrays. Exemplos práticos de uso: implementação de pilhas e filas em sistemas operacionais, estrutura de histórico, como páginas visitadas no navegador, sistema de gerenciamento de memória dinâmica. Implementação prática em Python. Aqui vamos para um exemplo simples de uma lista simplesmente encadeada, onde inicia com a classe Node, que é a definição de um nó nessa lista encadeada, e após isso o método construtor desse nó, e depois disso o self.data, que armazena o valor do nó, e o self.next, que é o ponteiro para o próximo nó, que inicialmente é known. Após isso, temos a classe LinkedList, que inicia com o método construtor, e após isso com o self.head, que é a referência para o primeiro nó da lista, que é inicialmente known. Após isso, temos o método insert, que insere um novo nó no início da lista. O newNode cria um novo nó com os dados fornecidos, e o newNode.next faz o novo nó apontar para o antigo primeiro nó. E o self.head atualiza o início da lista para o novo nó. Após isso, temos o método display, que exibe os elementos da nossa lista encadeada. Começando pelo primeiro nó da lista, entramos num laço while, que enquanto houver um nó atual, ele irá exibir o valor do nó, e após isso ele avança para o próximo nó, e após isso faz um print known indicando o fim da lista. Após isso, nós fazemos o teste da nossa lista encadeada, onde primeiramente criamos uma nova lista encadeada e após isso inserimos os valores de 10, 20 e 30, que após isso é exibido na lista, que como resultado temos a lista 30, 20, 10 e known. Como já foi dita, as listas encadeadas possuem uma funcionalidade semelhante dos arrays, mas elas têm suas certas diferenças. Os arrays possuem uma alocação de memória contígua, inserção e remoção lenta, necessitando de realocação, e possuem um acesso direto aos elementos e possuem um uso de memória fixo e pré-alocado. Já as listas encadeadas possuem uma alocação de memória dinâmica, uma inserção e remoção rápida, ajustando os ponteiros, um acesso sequencial aos elementos e usa a memória de maneira flexível e cresce dinamicamente. A importância das listas encadeadas. As listas encadeadas são uma estrutura de dados fundamental que oferece maior flexibilidade em comparação aos arrays tradicionais. Ao longo desse vídeo, vimos como essa estrutura funciona, seus diferentes tipos, um exemplo prático de implementação em Python e uma comparação direta com arrays. Diante disso, vamos para as vantagens das listas encadeadas, que são a alocação dinâmica de memória, que economiza espaço quando necessário, a facilidade para inserção e remoção de elementos, sem essa necessidade de realocação, e estruturas como pilhas e filas podem ser implementadas com eficiência. Já para as desvantagens das listas encadeadas, temos o acesso sequencial, que não é possível acessar diretamente um índice, como em um array, e também usa mais memória devido ao armazenamento dos ponteiros adicionais,